Boa noite de novo, né, irmãos? Graça e a paz do nosso Senhor Jesus, prazer, privilégio, honra estar aqui. Para mim é um privilégio mesmo, né? Eu conheci a Getsemane em 2006, vim para cá em 2009, e desde então eu fui muito abençoado por este púlpito, muito abençoado mesmo, em vários momentos da minha vida. E hoje, de alguma forma, ser um canal de bênção para a vida das pessoas, isso me deixa muito feliz, porque faz parte da vida, né? A gente é abençoado, abençoa, enquanto a gente vai abençoando, a gente também é abençoado. Essa troca é uma possibilidade linda que o Evangelho, ele nos proporciona viver. Irmãos, eu queria conversar com vocês hoje, e antes de começar a conversa, eu gostaria de pôr alguns alicerces nessa conversa. Eu sou um jovem senhor, eu sou meio velho, meio novo, não sei ainda o que sou, mas eu tenho 37 anos. Então eu sou meio novo, meio velho, né? Estou mais ou menos, estou no meio do caminho. Mas eu sou um cara que sempre fui interpelado pelas perguntas. As perguntas sempre mexeram muito comigo. Por exemplo, quando eu li o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 48, e eu vi as palavras de Jesus dizendo assim: sede perfeitos como é perfeito o nosso Pai no céu. Eu tive um problema. Porque eu falei assim, isso aqui é um jovem garoto quando começou a ler a Bíblia. Eu tenho 37, então eu converti com 13 para 14, então aos 17, 18 anos, eu estava começando a fazer essas perguntas. Calma aí, como que esse negócio de ser perfeito como é perfeito o nosso Pai que está no céu? Esse negócio que está errado. Eu não vou ser perfeito como Deus é perfeito, não. Alguém já pensou isso ou não? Não? Vocês não leem, não perguntam, não faz nada? O que vocês fazem? Me explica aí. Vocês não têm crise assim, não? Ou vocês não estão lendo a Bíblia? Quando eu vou ler, por exemplo, o Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no versículo 20, o próprio Cristo vai dizer assim: o reino de Deus chegou, ele caminha entre vós. Eu tive outro problema. Espera aí, eu estou esperando morrer para minha alma ir para o céu? Como é que é esse negócio? Que o reino de Deus chegou. A gente tem umas ideias, né, meio, que a gente precisa pensar um pouquinho nela. Como é que é esse negócio da nossa... A gente fala de ressurreição do corpo, mas a nossa escatologia é a nossa alma, o espírito, alguma coisa sobe, cai as roupas, né? As roupas ficam, o corpo, não sei o que acontece, acaba. A gente tem aí eu aprendi isso lá atrás. Aí Jesus fala assim: o reino de Deus chegou. Eu falo, mas como que chegou? Não chegou, não. Eu estou esperando ir para o céu para ir para o reino de Deus. Então, assim, essas são duas perguntas básicas que eu comecei a fazer lá quando eu tinha meus 20 anos. Eu falei assim, cara, eu não estou entendendo muito bem. Por quê? Jesus não está falando mentira. Quando no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 48, ele fala assim: sede perfeito como é perfeito o nosso Pai que está no céu. Para mim, Jesus não está falando mentira. Para você, ele está falando mentira? Você vai ser perfeito como é Deus? Jesus não está falando mentira, mas nós também não vamos ser perfeitos. O que é isso? A gente tem que fazer pergunta para a Bíblia. A gente tem que perguntar, o que significa isso? Que rolê é esse de ser perfeito como é perfeito Deus? Eu não estou entendendo esse negócio não, Jesus. Que rolê é esse de que esse reino chegou? Se a minha esperança é ir para o céu depois que eu morrer? Eu não estou entendendo. Talvez um outro dia eu converse sobre esses dois pontos, mas hoje eu só suscitei para dar uma curiosidade. Quem sabe você chega na sua casa e começa a ler. Eu comecei assim. As perguntas interpelam meu coração, elas mexem comigo, eu fico meio desorientado e começo a ler. Mas uma outra pergunta que eu me fiz na minha caminhada era o que é ser espiritual. Por quê? Em um determinado momento da vida, foi me apresentado o que era uma possível espiritualidade, como era uma possibilidade de ser um cara temente a Deus, de ser um cara espiritual. E aí, eu sou um jovem garoto de 13 para 14 anos, que é a primeira pessoa a converter na família. Então, quando eu me converto, eu falo assim, cara, eu me converti agora, e eu estou sabendo que eu vou para o céu. E eu estou sabendo que minha mãe não converteu, minha mãe não vai para o céu. Me fala aí o que eu tenho que fazer para minha mãe ir para o
céu. Que eu vou fazer qualquer coisa que for preciso. Entende? As perguntas de um jovem convertido é essa. Eu falei, cara, eu sou um jovem convertido, eu quero que minha família seja salva. Eu quero que todos da minha casa experimentem disso. E como que eu vou fazer isso? Como que é isso? O que eu preciso fazer para que eu consiga que eles cheguem nessa graça que me alcançou? Então eu aprendi um tanto de coisa. Eu aprendi que eu tinha que ir no monte, eu aprendi que eu tinha que fazer campanha, eu aprendi que eu tinha que fazer jejum, eu aprendi que eu tinha que fazer um tanto de coisa. E eu fazia esse negócio assim, pensa... Gente, se você tem alguém da sua família que não é convertido, e você é apaixonado por essa pessoa, e você tem brio mesmo, de verdade, quando você recebe uma notícia dessa, você fala assim, eu vou fazer o que for preciso. Era isso que eu pensava em relação à minha mãe. O que eu preciso fazer para que minha mãe encontre esse Cristo? Aí eu aprendi que ser espiritual era fazer um tanto de coisa. E é óbvio que esse menino, de 13 para 14 anos, não pensa mais que a espiritualidade é somente aquilo que ele pensou quando ele tinha 13, 14 anos. Que é um trecho do texto que eu vou me deter aqui nessa conversa. Mas é importante, irmãos, nós aprendemos a fazer minimamente perguntas para o texto bíblico. Por quê? São as perguntas que movem as pessoas. Como que eu te explico isso de forma muito simples e clara? Se eu perguntar aqui, quem acha que Jesus é soberano? Deus é soberano? Todo mundo levanta a mão. Quem acha que Deus é todo poderoso? Todo mundo levanta a mão. Quem acha que Jesus é Deus? Todo mundo levanta a mão. Quem acha que Deus criou os céus e a terra e o mar? Todo mundo levanta a mão. Não são as respostas objetivas e concretas que unem os corações. São as perguntas que interpelam o coração. Se a minha pergunta, é a pergunta do Cleito, for: o que eu devo fazer? O que nós podemos fazer para que o bairro Dona Clara todo encontre Jesus? Se essa é a pergunta do meu coração, essa é a pergunta do coração do Cleito, o que a gente faz? A gente se une. Se essa é a pergunta do pastor Zé Mateus, a gente pega na mão. Se essa é a pergunta, entende? Por que, por exemplo, dando um exemplo mais claro para ficar mais lúdico ainda, por que se você, vou falar para você ler o livro, porque às vezes as pessoas acham uma coisa, eu diria para você ler a autobiografia do Martin Luther King Jr., mas tá bom, talvez você não vai ler o livro, bem provável. Mas se você ver o filme Selma, você vai ver lá na frente, tem um rabino judeu, tem um pastor batista, tem um tanto de espiritualidade, tem ateu, está tudo lá na frente assim, marchando, em Selma, que é a cidade, onde tem aquela foto emblemática do Luther King. Por quê? Tem pessoas de confissões de fé diferentes ali, marchando pelo mesmo objetivo. Porque a pergunta que interpela o coração deles é a mesma pergunta. O que nós vamos fazer para que os nossos irmãos negros tenham direito de votar? Vocês estão entendendo? É a pergunta que nos une. Não são as respostas concretas e objetivas. Tem um tanto de gente que falava que Jesus era o Senhor, que Jesus era soberano, que Jesus era um tanto de coisa, na própria época do Martin Luther King, que não está na luta com ele. Entende? Dá um exemplo claro aqui, Billy Graham, todo mundo conhece. Não estou falando que o Billy Graham está certo ou errado, não estou fazendo juízo de valor. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou falando que a pergunta do coração de um é um, a pergunta do coração de outro é outro. São as perguntas que unem os corações. São as perguntas que interpelam o nosso coração, que vão nos guiar para aquilo que a gente vai fazer juntos ou não. Qual que é o desejo do meu coração? É que a grande maioria de nós façamos as mesmas perguntas. Porque se nós fizermos as mesmas perguntas, a gente vai estar junto. A gente vai sofrer junto. A gente vai andar junto. A gente vai marchar junto. Agora, se você está fazendo uma pergunta, eu estou fazendo outra, o outro está fazendo outra, a gente está cada um indo para um lado. E quando eu estava fazendo essa pergunta do ser espiritual, eu fui levado ao texto de 1 Coríntios, você que pode, abre aí comigo.
1 Coríntios, no capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, é muito legal, porque muita gente usa esse texto, sabe, como uma poesia, como algo bem bonito, e realmente é um texto muito bonito, a gente vai ler aqui, todo mundo vai entender isso, mas algumas coisas precisam estar claras na nossa mente enquanto a gente lê esse texto. Irmãos, a carta de 1 Coríntios é uma carta que Paulo está escrevendo para o quê? Para exortar a igreja de Corinto. Então, assim, falar isso aqui muito rapidinho e simples. Vocês já sabem disso. Mas o Paulo, ele não está sendo legal com os coríntios, não. Enquanto eles estão fazendo um tanto de coisa errada, o que o Paulo está fazendo? Você não pode fazer isso, você não deve fazer aquilo, isso aí que vocês estão fazendo tão errado. Ó, vocês deixaram que a cultura dessa cidade entre dentro da igreja, então vocês estão sendo imorais, vocês estão sendo um tanto de coisa. Paulo está corrigindo. Então, por mais que ela tenha um tom poético, uma poesia bonita, uma escrita bonita, isso aqui é uma exortação. Paulo, ele está fazendo algo, ele está chamando a atenção dos coríntios. E como que a gente consegue entender isso, irmãos? A gente consegue entender isso lendo o contexto. Por exemplo, se você ler 1 Coríntios 12, você vai entender que 1 Coríntios 12, o Paulo, ele está exortando os irmãos quanto à espiritualidade deles. Então, 1 Coríntios 12, por exemplo, Paulo vai dizer, eu não quero que vocês sejam ignorantes enquanto essa espiritualidade, né? Cada um é dado uma manifestação do Espírito, a outra palavra de sabedoria, de conhecimento, outro de fé e dons de curar. Então, e tudo isso é feito para o bem comum. É o que Paulo fala em 1 Coríntios 12. Em 1 Coríntios 14, o Paulo continua dizendo assim, sigam o caminho do amor e busquem os dons espirituais. E aí no final de 1 Coríntios 14 ele vai falar sobre a ordem do culto. O que é 1 Coríntios 13? A gente chama de interlúdio. É algo que conecta uma exortação à outra. E aí nesse meio do caminho, nesse recheio aqui, Paulo ele também está exortando a igreja de Corinto. E qual é o tipo de exortação que Paulo faz? É isso que a gente vai conversar nessa noite. Lembre-se que o tema da mensagem de Paulo, desde Coríntios 12, é ser espiritual. Então, ele vai dizer assim, passo agora a mostrar-lhes, né, o que ele chama de um caminho mais excelente. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de remover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Irmãos, tem muita gente que vai pegar, por exemplo, o versículo 2 e 3, e ele vai usar esses versículos 2 e 3 para justificar aquilo que ele não faz. Tá vendo? Se eu não fizer isso, se eu não tiver isso, essa não é a intenção do apóstolo Paulo. O que Paulo está reforçando aqui no versículo 2 e 3 é, eu não estou preocupado simplesmente com aquilo que você faz ou com aquilo que você tem. Eu estou preocupado com aquilo que você é. Entende? Isso é muito importante para que a gente não infira algumas coisas. O que Deus nos dá, irmãos, Ele está diretamente a favor do benefício de outros. Então, se você dá algo para os pobres, se você dá o seu corpo a ser queimado, se você dá qualquer coisa desse sentido para a sua autopromoção, não precisa você fazer, não. Se você ora para se promover, não precisa fazer, não. Se você dá alguma coisa aos pobres para se promover, não precisa você fazer, não. Por quê? Porque o amor, ele tem a ver com alteridade. Ele tem a ver com fazer para o outro em detrimento do ser amado. O Felipe não merece o que eu faço para ele. É verdade, não merece mesmo. E eu tenho que continuar fazendo.
Se não tiver amor, irmão, tudo que eu estou fazendo para ele só é uma troca. Eu só faço dele por quê? Porque ele é o cara que toca no culto para mim? Isso é um problema. Qual é um dos piores problemas? Você não se relaciona com a pessoa. Eu não me relaciono com o Fabiano. Eu me relaciono com o tecladista que toca na igreja. Não. Eu não me relaciono com o tecladista. O Fabiano tem nome. Ele é um ser. Ele tem uma pessoa. Entende? Se você faz por isso, então não faz. É melhor que você nem faça. Por quê? Porque se não tiver amor, se não tiver verdade, então esquece. Não preciso fazer não. Deixa esse negócio para lá. É isso que Paulo está dizendo aqui. O que é isso, gente? Isso é a ética de Jesus, viu? Sermão da Montanha, Mateus 4, 5, 6, você vai ler isso aqui o tempo inteiro. É a ética de Jesus. É a ética do comportamento que Jesus espera dos seus discípulos e das suas discípulas. E aí, ele vai continuar no versículo 4. O amor é paciente, o amor é bondoso. Ele não inveja nem se vangloria. Não se orgulha e não maltrata. Não procura os seus interesses e não se ira facilmente. Não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos um reflexo obscuro, como em um espelho, mas então o veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora as três coisas: a fé, a esperança e o amor. O amor deles, porém, é o maior. O amor, porém, deles é o maior. A fé, a esperança e o amor. Isso é aquilo que nós chamamos, né, na teologia, de a tríade da pregação da igreja primitiva. A igreja primitiva, ela está alicerçada nessas três palavrinhas: fé, esperança e amor. É a tríade da pregação da igreja primitiva. Elas resumem as coisas muito facilmente que a gente. Por que a fé? Porque eles sabiam que ia passar. E para passar por tudo que passaram, pelas perseguições, pelos açoites, por tudo aquilo que eles já viram o seu mestre passar, eles sabiam que precisaria de fé. Por que esperança? Porque eles sabiam que passar por aquilo sem ter algo futuro prometido não fazia o menor sentido. A ressurreição, você lembra de Paulo falando? Sem a ressurreição, a nossa fé não vale nada. Por que ele está dizendo isso? Porque fé, força, convicção para passar os problemas, os perrengues, as perseguições. Esperança, porque em detrimento daquilo que eu passe agora, no momento presente, eu tenho uma esperança futura que me guia. Amor, por quê? Porque ninguém sofre perseguição calado e sofre como os discípulos e o próprio Jesus sofreu sem amor. Ninguém sofre o que Jesus e os discípulos sofreram sem amor. Por isso o amor é o maior deles. Porque o amor é o que guia, é o que permite que as pessoas sejam, às vezes, subjugadas, às vezes sejam perseguidas, às vezes sejam maltratadas. E ele fala assim: existe um bem maior para isso. Irmãos, isso é incompreensível para a nossa realidade hoje. É incompreensível. Mas se eu fosse dividir 1 Coríntios 13 em pelo menos três partes, eu dividiria ele, né, 1 Coríntios, como esse caminho excelente do amor, né, do 1 ao 3, a necessidade do amor, como que as pessoas precisam e nós necessitamos do amor, a natureza do amor está ali entre o 4 e o 7,
E a partir do versículo 8, a permanência do amor. Um contexto de amor em contraste com interesses pessoais. Qual que é a discussão dos dons que a gente está vendo ali em Coríntios 12? Ah, porque um está falando uma língua, o outro está falando outra, e essa língua precisa ser interpretado, e aí só pode falar a língua quando tem um intérprete. Então, toda essa discussão, o argumento de Paulo, porque o que Paulo está fazendo aqui no capítulo 3 é tecer um argumento para que eles entendam o que ele está dizendo. O argumento dele é, nesse contexto de confusão, nesse contexto de que ordem de culto, que ele vai falar no capítulo 14, nesse contexto de vocês estarem subjugando um dom do outro, é o profecia, é o dom de línguas, qual que é o dom que é melhor que o outro? Nesse contexto, o amor, ele supera tudo isso, por quê? Porque o amor é o primeiro dom que pensa no outro em detrimento da pessoa. Enquanto você está pensando na sua própria edificação, enquanto você está pensando no seu próprio alimento, enquanto você está pensando em se satisfazer a partir daquilo que está acontecendo com a sua experiência, a experiência que você tem quando você se dá para o outro é muito maior do que isso. Entende? Irmãos, algumas coisas a gente precisa repensar. Repensar. No versículo 8, que é o lugar que eu vou me ater mais, a partir do versículo 8, ele vai dizer que o amor, ele nunca perece. Ou seja, o amor, ele nunca acaba, gente. O amor, ele é esse sentimento que ele vai perpassar todos os outros dons. O dom de língua cessará, isso que Paulo fala no capítulo 12. O dom de profecia cessará. Todos esses dons momentâneos que temos aqui no momento presente, eles vão passar. Mas tem algo que a gente vai viver na eternidade. O que a gente vai viver na eternidade? Pode falar. O que a gente vai viver na eternidade? O amor. O amor não vai passar. O amor que nos alcançou, nós vamos experimentar ele em sua plenitude diante do próprio Deus. Nós vamos experimentar ele em sua plenitude junto com os nossos irmãos e as nossas irmãs. Então, o amor, irmãos, ele nunca é derrotado, ele nunca perde. E é muito interessante isso. Por quê? A aparente perda para o amor é o quê? Qual foi a maior perda que o amor teve? Ou uma aparente perda? Deus morreu, gente. Deus foi morto na cruz. O amor morreu, perdeu. Entende? O próprio Cristo, o nosso Deus, encarnou. Ele viveu, ele teve carne, osso, andou, chorou, sentiu, comeu, bebeu com seus discípulos. Esse amor, quando ele encarnou, o que a gente fez com ele? Matou. Tanta dificuldade que a gente tem em conviver com o amor. É muito interessante isso. Por quê? Mas ele mesmo morrendo, ele foi derrotado? A fraqueza do amor é a maior força dele. Sabe qual que é a dificuldade que Deus tem, irmãos? Gente, Deus não tem dificuldade com quem não acredita nele. Ah, eu não acredito em Deus. Não tem problema, vamos conversar. Ah, eu não gosto de orar. Não tem problema, vamos conversar. Ah, eu odeio Deus. Não tem problema, vamos conversar. Deus não tem problema com quem não acredita, com quem odeia Ele, com quem não gosta de orar. Deus não tem problema com isso, não. Deus tem problema com quem é mentiroso e hipócrita. Fala que é algo, mas é outra coisa. Por isso que Paulo está dizendo assim, não adianta você fazer essas coisas. Porque você está fazendo para a sua autopromoção. Então é melhor que você nem faça. O amor de Jesus, ele é altruísta. Ele é um amor que beneficia aquele que não merece ser amado. Parece até com a gente, né? Nós não merecíamos, né? Sim ou não? Merecíamos ou não?
O amor que ele teve por nós, não. Parece até com a gente. Mas quando a gente traz isso para a nossa vida real, aí está o problema. Aí está o problema. Falar isso de Deus, de Jesus, é bonito. Agora, vamos conversar entre nós aqui da gente amar quem não merece o nosso amor? Eita, aí tem problema, né? Tem ou não? Só eu que tenho. Só eu que tenho problema, com certeza. Só eu que tenho um problema de amar quem não merece. Por quê? Porque a ideia de Jesus, a filosofia de Jesus, a história de Jesus é bonita demais. Agora, traz ela para a vida real. Você vai ver a dor que vai te causar. Traz ela para o chão da vida. Tem graça não, irmãos. Não tem graça. Estava conversando aqui agora, antes de subir aqui com a Nicole. Nicole deve estar por aí. Querida, que bom foi conversar com você. Nicole, querida, amada, uma menina muito especial. Conheço desde novinha lá da UGA. Estava conversando com a Nicole aqui agora. Não estou te vendo aqui não, Nicole. Tentei te achar, não te achei não. Você foi embora, hein? Foi embora, então você está vendo aí. Sabe qual que é o problema, irmãos, das nossas generalizações? É que a gente fala assim, Deus te ama, Deus é soberano, Deus é isso tudo, Deus não sei o quê. Falei isso com ela. A gente estava vendo uma reportagem, né, na BBC, sobre uma menina de 9 anos que foi estrupada 15 vezes por soldados russos. Vai lá falar essas frases bonitinhas com ela, ver se vai servir para alguma coisa. Aí o outro já vai pensar assim, tá vendo, tem que matar esses caras. Tá vendo como é que a gente está doente? É doença. Porque aquele que não merece o amor também merece ser amado. Como que a gente resolve isso? Amando quem precisa ser amado, irmãos. Isso não é o amor de Jesus não é uma ideia bonita. O amor de Jesus não é uma filosofia bonita. O amor de Jesus, irmãos, ele reflete na sua vida ou não. Ou você aprendeu a ser como Jesus, a amar como Jesus amou ou não. Ou você aprendeu a ser espiritual, porque lembre-se que é disso que Paulo está tratando. Coríntios 12, 13, 14, está tratando de quê? Espiritualidade. O que é ser espiritual de verdade? E é muito interessante isso, por quê? No próprio versículo 9 e 10, que ele vai falar, né, sobre o que é incompleto, ainda assim é suficiente para o momento presente. Aí todo mundo, quando a gente chega nesses momentos, eles vão dizer assim, mas a gente é pecador, a gente não sei o quê, a gente carente da graça de Deus, a gente, né? Irmãos, tem um problema na vida adulta. Um problema na vida adulta. Na vida adulta você precisa fazer decisões, você precisa tomar escolha, fazer escolhas. Esse é o problema da vida adulta. Quando você é adolescente, todo mundo escolhe por você, você não precisa ir no mercado, agora você precisa fazer escolhas. Teve uma escolha que eu fiz na minha vida, muito sem saber, mas foi interessante, que eu até contei isso aqui na Terça Cult, mas eu vou contar agora, que há muitos anos, aqui na... Não sei se o pastor Zé Matheus vai lembrar, deve lembrar, com certeza. Mas aqui tinha o Skagete. Você lembra, pastor? Tinha o Skagete. O que é o Skagete? O Skagete era o treinamento ministerial para os pastores. Na verdade, a gente ia para a sede campestre e ia pintar os meio-fios de branco. Era isso que acontecia, gente. A gente ia para lá e ia pintar os meio-fios de branco. E ouvir algumas pessoas nos ensinarem. E aí, nesse Skagete desse ano, estava no chalé, eu, pastor Zé Renato e o pastor Gustavo Viana. Nós três, né, amigos, dentro do mesmo chalé. E aí, cara, a gente conversando, conversa vai, conversa vem, a gente tinha acabado de sair de uma palestra, né? E aí, no meio dessa palestra, cheguei no chalézinho lá, e aí eu falei assim, pô Zé, que cara legal, né, velho? Um cara gente boa, aquele cara lá. Quem conhece o Zé Renato aqui sabe, né? O Zé Renato é meio folgadinho, né? É decisivo. Não é não, Serginho.
cara não é legal, não. Falei, que isso, Zé? O Zé é doidão, aí você fica meio sem graça, assim, né? Então, eu falei, não, Zé, o cara é mó gente boa, senhor. Ó, Zé, não é, não. Não é gente boa, Serginho, não é. Aí ele virou pro Gustavo Viana, né? Falou, senhor Gustavo, o cara lá é gente boa? Aí o Gustavo já é mais reconciliador, né? Aí o Gustavo, não sei o que e tal. Ô Serginho, na moral, o cara não é gente boa, não. O Zé Renato me ensinou uma coisa que eu não tinha, eu não aprendi isso, eu não conceituei isso na minha cabeça, eu não falei, eu vou fazer essa escolha de forma intencional, não. Ele falou assim, Serginho, você já fez uma escolha na sua vida há muitos anos. Você escolheu ver o lado bom das pessoas. E esse é até um problema que você tem. Mas isso foi uma escolha que você fez. Eu não tinha colocado isso, isso não estava no meu radar, eu não tinha percebido isso, eu não tinha conceituado isso. Mas depois que o Zé Renato me falou, eu entendi isso. Eu prefiro ler a Bíblia a partir de Gênesis 1, quando fala assim, Deus criou o Lucão e ele viu que isso era muito bom. Aí você vai falar assim, não, mas ele não é pecador? Não, ele é. Ele caiu, todos nós caímos, perecemos, somos indesculpáveis. Mas eu prefiro olhar o melhor dele. Isso é uma escolha que você vai fazer. A gente precisa voltar a ler a Bíblia a partir de Gênesis 1 e não de Gênesis 3. Porque senão, a relação que eu vou criar com vocês, ou com a Tainá, eu sempre vou criar com o pé atrás. Por quê? Sempre com medo, sempre com receio, sempre esperando o pior da pessoa. Como que o Senna vai reagir a isso? Nossa, então eu vou deixar sempre de longe. Não tem verdade, não tem vida. Não tem vida. Jesus entrou na casa de Pedro. A gente fala assim, Jesus curou a sogra de Pedro. Que milagre que ele nem deveria ter feito. Jesus entrou de manhã e saiu à noite. Tem vida, tem café, tem almoço, tem janta, tem gente. Aquilo que é incompleto, nós não vamos viver nesse momento em plenitude, não vamos. Mas a gente pode experimentar. E é por isso que eu parei de usar essa ideia de conhecer Deus. Eu não gosto mais disso. Porque conhecer Deus fica uma ideia muito conceitual, cartesiana, como se eu tivesse que te ensinar Deus. Eu vou te ensinar Deus, gente, pelo amor de Deus. Preciso retomar a minha insignificância. Mas eu te garanto que caminhando juntos a gente vai experimentar Deus. A gente vai experimentar milagres da presença de Deus, a gente vai experimentar a vivência de Deus, a gente vai receber um abraço no momento de angústia, de aflição e vai falar assim, Deus me abraçou nesse momento. Deus me abraçou nesse momento. Eu lembro quando minha mãe estava internada aqui, e eu estava aqui na igreja, estava triste. Teve um menino aqui. Cadê o Gabriel? Cadê o Gabriel? O Gabriel estava com um colete salva-vidas, está ali. Um dos dias mais tristes da minha mãe internada no CTI. Eu angustiado. Respira. O Gabriel estava lá no fundinho ali. O Gabriel chegou ali. Sentou do meu lado. Me abraçou. Ficou calado, abraçado comigo uns 15 minutos. Eu falei assim, Deus está me abraçando agora. Só Deus sabe do quanto eu precisava desse abraço. Deus me abraçou através da vida do Gabriel. E ele nem sabia. E ele não fazia ideia. Ele só chegou por algum motivo, ele falou assim, eu vou sentar do lado dele e abraçar ele. Quero te ensinar sobre Deus, irmãos. Te ensinar sobre Deus. Quero experimentar Deus com você. Na caminhada. Vem ver. Ver o quê? O que Jesus fala para os discípulos? Vem ver. Ver o quê, irmãos? Vai para a terra que eu te mostrarei. Que terra? Mas a gente experimenta Deus nesse caminho.
Isso é ser espiritual, irmãos. A gente vai experimentando Deus no caminho. A gente pode até, como os discípulos no caminho de Emaús, não estar percebendo que Deus está do nosso lado, porque a gente criou uma expectativa errada em relação a Deus. A gente esperava que Ele era um Messias que ia libertar Israel. Ele esperava que era um Messias que ia libertar o poder político opressor de Roma. E a gente não entende que Deus está caminhando do nosso lado, que Deus está sentando do nosso lado, que Deus está abraçando a gente e falando assim: Serginho, você não está sozinho. Serginho, eu sei que você está se sentindo sozinho. Serginho, eu sei que você esperava receber mensagem de um tanto de gente que você não recebeu. Mas eu estou do seu lado. E eu até te abraço. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, desse meu corpo a ser queimado. Se não tiver amor, de nada valerá. Enquanto eu fizer isso, para minha autopromoção, irmãos, você vai ter aquilo que você merece dos homens, que é o reconhecimento deles. E às vezes é isso que você quer mesmo. Cada qual com o seu cada qual. Se você quer o reconhecimento dos homens, continue fazendo o que você está fazendo do jeito que você está fazendo, que você vai receber o que você está querendo. E está tudo certo. Agora, se você perguntar se é isso que eu desejo para você, como um pastor que se coloca à sua disposição para caminhar com você, nada mais, caminhar com você, a chorar com você, a sentir com você, a experimentar, a experienciar isso, eu te aconselho, não faz isso não. Isso vai ser muito mais dolorido lá na frente. No versículo 11, o comportamento de criança é apropriado para a idade de criança. O comportamento de uma época precisa ser repensado, renovado. Irmãos, isso aqui é uma coisa muito séria para mim no momento presente. É verdade mesmo. Irmãos, nós passamos eras e eras sendo infantilizados, tendo juventudes e adolescentes e uma série de etapas da nossa vida sendo infantilizados. O que Paulo está falando, quando você era menino, você agia como menino. Agora que você é homem, você age como homem. Quando você é namorado, você age de um jeito. Quando você é noivo, você age de um jeito. Quando você casa, você age de outro jeito. Quando você tem uma filha, um filho, você vai agir de outro jeito. Irmãos, existem determinadas épocas que são para certas coisas. Nós somos homens e mulheres jovens que temos uma responsabilidade que o mundo aí está esperando. Lá desde Romanos 8 já está esperando. A criação espera aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Até hoje, nós estamos esperando lá fora, estão esperando a manifestação dos filhos de Deus. E a gente está aqui, no nosso clubinho, fazendo o quê? Qualquer coisa. Não, irmãos. Nós fomos chamados para ser sal e luz. Nós fomos chamados. Cada época você precisa passar por ela. E eu vou te falar uma coisa que para mim é uma das coisas mais sérias que eu percebo no momento presente de uma juventude. Não preciso ser um gênio e nem um expert em matemática para falar o que eu estou falando aqui, irmãos. Eu nem faço ideia quantos 1000 membros a Getsemane tem. Não faço a menor ideia. Mas eu tenho certeza que de 20 a 30 anos, juventude, 20 a 30 anos, não é 10% da igreja. Não é 10% da quantidade total de membros que essa igreja tem. Tem um tanto de jovens se perdendo lá fora, na faculdade ou na escola, ou em qualquer outro lugar, que ele está esperando eu e você. Mas como que a gente vai chegar lá se a gente não sabe nem conversar com eles? Se a gente não consegue nem conversar entre nós mesmos? Se a gente não consegue argumentar sobre os problemas que estão tendo? A linguagem que a gente fala é uma linguagem que só serve para a gente. Só serve para esse lugar aqui. Eu conversei muito isso com a Vivian, falando sobre os universitários.
Irmãos, dependendo do jeito que você chega lá, é melhor você nem chegar. Se você não tem... Como é que é? Tem a figurinha, né? Como é que é a figurinha? Você não tem a ajuda do profissional, não entra não, né? Então, né? Tem uma figurinha que a galera tá... É um memezinho. Mano, não entra. Por quê? Você vai passar vergonha. E aí vai falar assim, demônio, é não sei o quê. Não. É porque os filhos de Deus, não estão preparados para aquilo que foram chamados. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu entendi que eu fui chamado para alguma coisa na minha vida quando eu tinha 20 anos. Eu entendi. E briguei muito com isso. Quem me conhece já sabe dessa história. Briguei muito com isso. Dos 20 aos 30 anos, foram 10 anos de briga. De briga. Você vai fazer isso? Não vou fazer. Você vai fazer isso? Não vou fazer. Eu fiquei 10 anos brigando com Deus, irmãos. 10 anos. Tranquilo. Mas nos 10 anos eu continuei me preparando, mesmo não admitindo que eu faria algo que eu sabia que faria. Mesmo falando assim, não vou fazer isso, mas eu continuava me preparando. Eu não quero ser isso, mas eu continuava me preparando. Eu continuava me preparando. Hoje, o caminho é inverso. A gente não se prepara para nada e quer ter voz para falar. Irmãos, desculpa, mas não será possível completar a sua chamada. Tente novamente mais tarde. Não dá, irmãos. Entende? Tem conversa que não dá nem 2 minutos. Entende? É ruim. Conversa ruim. Conversa não... Sabe, a conversa vira uma conversa louca, sem pé, sem cabeça, sem nexo nenhum. Você fala assim, não, calma aí. Vão não. Obrigado. Vou querer ter essa conversa não. Por quê? Porque é um comportamento apropriado que não é para a sua época. Você já tinha que ter outros tipos de comportamentos. Mas você não passou de fase. Entende? Sabe? Você não passou de fase. Você ainda está como criança. Você tem 40 anos e trata... Entende? Sua mãe leva comida na cama para você ainda. Vira homem. Na moral. Desculpa, mas é isso. Entende? Chega um momento que a gente precisa aprender a conversar como homens. E aí as pessoas vão achar que conversar como homens é brigar. É ser enérgico, né? Não. Não é isso não, viu? Não é esse tipo de masculinidade que a gente está precisando, não. Nós estamos precisando de homens e mulheres de Deus dispostos a viver e a pregar o Evangelho de Jesus. E se preciso for, dar a sua vida por isso. É disso que a gente está precisando. A gente não está precisando de gente birrentinha que fica gritando, não. E aí, para encerrar, o versículo 13, do capítulo 13. Essa palavra aqui, assim permanecem, né? Essa palavra, ela está diretamente ligada com o versículo 8, que vai falar quando o amor nunca perece. Está diretamente ligado. Por quê? Porque essa fé, a esperança e o amor é essa tríade. Ele abrange a totalidade da pregação e da mensagem cristã. A totalidade da mensagem e da pregação cristã, elas vão permanecer para todo sempre. Porque homens e mulheres de Deus tiveram fé desde sempre. Homens e mulheres de Deus nunca perderam em vista a esperança. Homens e mulheres de Deus entregaram a sua vida por amor à mensagem da cruz. Assim permanecem agora estas três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Você quer saber o que é ser espiritual, irmãos? Se você ler o capítulo 12, 13 e 14 de 1 Coríntios, você vai chegar a algumas conclusões muito simples. A essência da ética cristã, da espiritualidade cristã, é amar em detrimento do ser amado. Amar aqueles que não são merecedores do nosso amor. De verdade, irmãos,
isso é difícil demais, sabe? Eu costumo brincar, né? Que toda igreja, quando a gente prega, deveria ter um espelho assim no fundo, sabe? Porque eu tô pregando isso aqui pra mim, gente. Isso aqui é difícil demais. É muito difícil. Mas eu aprendi que o momento que eu paro de olhar para a utopia, eu me contento com aquilo que é medíocre. E quando eu paro de olhar para a utopia daquilo que o próprio Cristo fez por mim, eu me contento com a mediocridade de ser aquilo que eu acho possível ser. Então eu não vou parar de olhar para a utopia nunca, porque eu não quero me contentar com a mediocridade daquilo que eu sei que eu consigo ser, e consigo até enganar uma galera legal por isso. Porque se tem uma coisa que esse cara aqui, desde 13 anos de idade, ele teve muito, isso já me deu muito problema, é temor a Deus. A minha vida, eu vou prestar contas diante de Deus, irmãos. E eu acredito demais nisso. Então eu prefiro seguir lá a utopia do que ficar com a mediocridade que eu posso apresentar e enganar uma série de pessoas. Escute bem o que eu estou dizendo aqui. Escute. Eu não estou convidando o seu intelecto. Eu não estou convidando a sua cognição. Eu não estou convidando a sua... É um convite de coração. Se alguma coisa que eu falei aqui, que eu posso ter embolado tudo, atrapalhado tudo, que eu consigo fazer isso, às vezes atrapalhar a mensagem de Jesus. Mas se alguma coisa que o meu coração falou ao seu coração, eu quero orar com você aqui nessa noite.